Olá, você que está do outro lado, graças a Deus por mais uma tarde, a gente poder estar juntos e pedir ao Senhor a bênção para as nossas vidas. Muito bem, nós vamos ler hoje 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Damos graças sempre a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança, da volta do Senhor Jesus Cristo. Interessante aqui. 3 coisas são fundamentais. Boa noite, Marcos. 3 coisas são fundamentais aqui nesse texto que eu acho que vale a pena a gente passar essa noite. Primeiro, que essa igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja que era exemplo, tinha uma reputação muito boa em toda Macedônia e Acaia. Versículos 7 e 8, mais ou menos, você encontra isso que diz que essa igreja repercutia-se a visão dessa igreja, a vida dessa igreja em relação àquelas essas regiões. Agora nós estamos vendo que essa igreja pode ser um exemplo para as nossas igrejas e para a minha vida e para a sua vida. Então eu escolhi três pontinhos, 3 assuntos aqui que eu acho que vale a pena a gente meditar essa noite sobre essa igreja e o que é que nós estamos fazendo durante esses nossos dias. No versículo 3 ele diz: recordo-me de vocês, diante de Deus e do Pai, da operosidade da vossa fé. Primeira coisa, operosidade da vossa fé. Claro que quando está se falando de operosidade de fé, está falando de trabalho. Trabalho que você faz todos os dias, será que você faz com fé? Qual o tipo de fé que você constrói nas suas ações, na sua palavra, no seu ministério? Então a palavra aqui é bem interessante quando ela está falando aqui, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Aquela era uma igreja pobre, não era uma igreja rica, era uma igreja que tinha uma referência de pobreza na região. Mas era uma igreja que, apesar das dificuldades financeiras, era uma igreja que tinha esse desejo de ajudar os missionários, de ajudar Paulo. Era uma igreja que fazia com que Paulo se sentisse aconchegante, Paulo se sentisse orgulhoso, né, entre aspas, orgulhoso espiritualmente falando, sentisse bem, saber que ele passou por aquela igreja e deixou um legado. Uma igreja que foi discipulada, uma igreja que estava crescendo. E por isso que Paulo fala, recordo vocês diante de Deus porque vocês estão agindo em fé, estão operando em fé, estão rompendo em fé. Talvez a palavra melhor seria essa, aquela música que a gente canta, rompendo em fé. E quando é que a gente rompe em fé? Quando é que a gente pode dizer que há essa operosidade de fé? Eu acredito que quando as dificuldades chegam. Primeira coisa que acontece quando as dificuldades chegam, a gente começa a ver onde é que está. É aí onde a gente fica pensando de onde é que está a minha fé. Quando o barco está à deriva, né? Quando o barco está no meio do mar, que a gente fica sem saber com quem chamar e a única esperança está no Mestre, e a gente pede ao Senhor, Senhor, onde é que está o Senhor para me ajudar nesse instante? Então a gente pede ao Senhor para entrar no barco e com fé saber que Ele vai cuidar do andar da carruagem, vai pegar a gente com a mão direita e nos carregar no meio do deserto. Isso é operar em fé. Né? Está aqui irmã Nilda, lá de Boa Vista. Que prazer, irmã Nilda. Então, essa operosidade de fé é isso, essa ação que a igreja tem. Aliás, a igreja, o povo de Deus é chamado de crentes porque eles têm fé. E essa igreja, ela opera em fé quando ela acredita, quando ela crê nos milagres, primeira coisa. Quando ela quer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã, que o Senhor não mudou, que o Senhor é o Senhor da história, que o Senhor é aquele que faz abrir o mar, que o Senhor é aquele que faz a estéril dar a luz, que o Senhor é aquele que ressuscita mortos, que o Senhor é aquele que, em meio ao deserto, meio do deserto árido, faz com que tenha água para o povo beber através de uma pedra. Então, esse Senhor é o mesmo Deus que está no meio de nós. Esse Senhor é o mesmo Deus que está caminhando conosco.
Por isso que é importante a operosidade da nossa fé. Então, a minha oração é que hoje à noite você possa pensar sobre isso. A minha fé é em quem? Qual é o meu objeto de fé? E quantas pessoas têm fé num sabugo, têm fé num pedaço de pau, têm fé num pedaço de gesso, têm fé numa pedra, têm fé em alguma coisa, se ajoelha diante disso tudo. Nós vivemos num tempo das pessoas vão para a Índia, por exemplo, se ajoelhar diante de um rio e beber água diante de um rio cheio de carniças, cheio de gente morta, cheio de urubu, né? E quantas pessoas não vão ali e pegam aquelas águas e trazem garrafas para durante o tempo na vida, em outros lugares, tomar banho com aquela água sagrada. Quanta gente não pensa assim? Quanta gente não vai a lugares religiosos levando pedaço de perna de pau, pedaço de mão de pau, pedaço disso, daquilo, acreditando na cura que aquele determinado santo, entre aspas, operou. Então é mais ou menos isso. O que é que opera a fé dentro de nós? A fé em nós, a fé que está em nós é em algo diferente. Fé é convicção daquilo que não se vê. Então a nossa fé tem que ser no Senhor Deus, que é Espírito. Ele é um Senhor, ele é pessoa, né? Como a gente diz, ele é pessoa, ele é pessoal, mas a gente não sabe explicar o que ele é. Ninguém pode explicar Deus. Eu acho que a música mais interessante do mundo é como aquela que se canta que ninguém pode explicar Deus. Realmente ninguém pode explicar Deus. Simplesmente a gente crê que Deus existe, que ele é pessoal, que ele é Espírito, que a gente não pode tocá-lo, que a gente não pode vê-lo, que a gente não pode calcular. Simplesmente a gente crê. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado por Deus pela palavra. Então, aquilo que foi pela fé, nós cremos que aquilo que é visível hoje foi criado do invisível, pela palavra, o Senhor criou. Então, é assim que a gente entende, que a gente recebe esse mandamento, essa visão, essa convicção da operosidade da vossa fé. Então a primeira coisa que era interessante aqui é saber que essa igreja, a igreja de Tessalônica, ela era conhecida e ela tinha uma boa reputação, porque ela era conhecida pela operosidade da vossa fé. O Antônio lá, mestre Antônio lá de Pau de Ferro, que bom. Marta Martins lá de Lagoa de Baixo, né? Lagoa do Meio, não sei, agora que estou lá, Lagoa do Antônio Eliezer, pronto, é melhor. Então, a operosidade da vossa fé. A segunda coisa que eu acho interessante a gente ver aqui nesse texto é quando diz Lagoa de Dentro, é quando diz que além da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor. Eu acho muito interessante. Estava pregando essa semana, esse fim de semana em Pau de Ferro, e a gente falou sobre essa questão da abnegação do vosso amor. Que amor é esse? Primeiro a gente tem que entender que amor é esse, a abnegação desse amor. Muitas vezes a gente pensa no amor, o amor onde a gente pode receber, onde a gente vem a nós, o vosso reino nada. Mas não é isso. O que nós estamos falando na abnegação do vosso amor aqui, nós estamos falando do amor altruísta, que é a mesma coisa do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Como foi que Deus demonstrou esse amor altruísta para nós? Dando o seu Filho sem querer nada. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. E que esse presente de Deus foi dado aonde? Na cruz do Calvário, quando ele disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está entendendo? Então, quando a gente entende o tamanho desse amor, a gente sabe que ele nos amou primeiro, a gente entende que ele é amor, ele é o próprio amor. Então Deus nos amou de verdade quando deu o seu único filho para morrer por nós. Isso é amor altruísta. E o fato de Jesus Cristo ter se dado, o fato de Jesus Cristo ter se colocado como sacrifício na mão de Deus,
e ter dito: Pai, faça a tua vontade na minha vida. E isso é amor. Então esse é o amor altruísta. Quando Paulo fala aqui da abnegação do vosso amor, ele está dizendo exatamente: olha, esses irmãos estão tão bem espiritualmente, a igreja tem essa reputação que esses irmãos, eles amam de verdade. Eles ajudam um ao outro, eles não deixam ninguém passar fome na igreja, eles visitam um ao outro. Quando alguém fica doente no hospital, eles vão lá visitar. Quando alguém fica sozinho dentro de casa que não tem ninguém para ajudar, eles vão lá, ajudam, né? De alguma forma esses irmãos, eles cuidam uns dos outros, eles levam as cargas uns dos outros, eles amam uns aos outros, eles oram uns pelos outros. Isso é uma abnegação de amor. Então isso acontece na igreja de Tessalônica. Aí a minha pergunta: isso acontece na minha igreja? Isso acontece na sua igreja? Isso acontece na minha vida? Eu estou fazendo isso? Então a abnegação do vosso amor é isso, quando Paulo fala. E a terceira e última característica que eu acho muito importante é que eles tinham uma firmeza, eles tinham uma convicção. Eles tinham uma convicção que era a convicção da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Essa convicção está falado lá em Tessalonicenses capítulo 4, diz: finalmente, irmãos, né, não quero que vocês fiquem tristes pelo que vai acontecer, nem fiquem desanimados, porque não queremos que sejais ignorantes a respeito dos que dão, nem se entristeçam, porque do mesmo que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou e ele virá. Ou seja, ele vai cumprir uma promessa. Então esses irmãos de Tessalônica, eles tinham uma convicção. Todos os dias, quando eles acordavam, eles diziam: Jesus Cristo vem hoje. Não era uma coisa que eles estavam aqui olhando o sol e observando as coisas, meditando. Não, eles tinham uma convicção no seu coração: o meu Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo prometeu e ele vai voltar. Eu estou pronto. Na hora que ele voltar, assim que ele vier, eu estou pronto e eu vou subir com ele. Essa convicção, meu amado, que está do outro lado, é a convicção que o Senhor tem que botar no seu coração. A convicção que ele está voltando. Os sinais estão aí. Não vê quem não quer. Todos os sinais estão aí, prementes, todo de frente para todo mundo sabe o que está acontecendo. As brigas, as guerras, os rumores de guerra. Não está saindo na mídia, mas está em ás de haver uma grande guerra entre Rússia, Ucrânia, China, Estados Unidos, querendo cada um colocar os seus pontos de observação, os seus pontos de controle, e os Estados Unidos também. Então a gente sabe que o mundo está nesse movimento, a gente não sabe o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. O fato é de que Jesus Cristo está voltando. As doenças acabando, por exemplo, essa Ômicron pegou todo mundo aí de mau jeito, todo mundo aí pegando todo mundo, já estão dizendo que tem outra que está vindo, e a gente não sabe para onde é que a gente vai. É esperar Jesus todos os dias, dizer: Jesus, venha buscar a sua igreja, vem buscar a gente, que a gente está cansado, que a gente está triste, que a gente está sofrendo. Essa é a palavra do crente. Então essa igreja aqui, essa igreja, a igreja Tessalônica, a palavra de Deus diz que ela diz assim, que eles tinham firmeza nessa esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham firmeza. Eles não ficavam indo, Maria vai com as outras. Eles tinham firmeza. Eles sabiam que Jesus vai voltar. Então o nosso conselho, que nós oramos essa tarde, é que você tenha isso no seu coração. Primeiro, versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 1 diz assim: primeiro, eu tenho uma fé em ação. Eu tenho uma fé em ação. Eu tenho a operosidade dessa fé. A minha fé é uma fé em ação. Não é uma fé que eu uso o cantor cristão ou minha Bíblia no domingo e vou para a igreja e canto glória, glória, aleluia. Não, não é isso não. É a minha fé em ação. Uma fé onde, quando é segunda-feira, começa a minha igreja dentro da minha casa, dentro do ônibus, dentro do meu carro, no meu trabalho. A minha fé em ação. A outra coisa é que eu ajo amando. O meu coração se derrama, o meu coração transborda de amor, e não é um amor sexual, não é um amor de interesse, é o amor de Deus que está dentro do meu coração, que está transbordando. E a terceira coisa,
Eu estou esperando Jesus todos os dias. Eu estou pronto, porque o sangue de Jesus me remiu, o sangue de Jesus me lavou. Por isso que eu estou pronto e eu sou salvo. Então que Deus te abençoe, te guarde esta tarde com esta palavra. Vamos dar continuidade, se Deus quiser, amanhã. Nós temos conosco Marcos Santos, Marquinhos, Marta, lá de Lagoa de Dentro. Graças a Deus, Marta, você está conosco. E dizendo o nome da lagoa. Nilda, irmã Nilda, mais uma vez, irmã Nilda, Deus abençoe. Marcos, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Graças a Deus. E é boa a sua participação, meu irmão. É boa a participação. O Marcos está dizendo algo que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui o que ele está dizendo. O grande problema da igreja hoje é a falta de confiança em Deus, é a firmeza na fé, a falta de amor entre os irmãos, o comer de casa em casa, o repartir do pão, esse calor humano, uma visita ao irmão. É verdade, meu irmão. Isso é o que falta na igreja, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que uma igreja só vai crescer quando nós começarmos a perdoar uns aos outros e vivermos esses pequenos grupos, esses grupos que são multiplicadores nas nossas comunidades. Que Deus te abençoe. Ore por mim e minha família, a Marta está pedindo. Que Deus abençoe, minha irmã. Um abraço forte. Até amanhã. Não, olha, se essa mensagem for uma bênção na sua vida, compartilhe com alguém. Acho que vai ser bênção na vida de outra pessoa. Um abraço forte.